Nesta aula, nós vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos trabalhar com outro sub-ramo do direito do trabalho, o direito coletivo do trabalho. E sempre que eu puder, eu vou fazendo algumas comparações, algumas analogias. No direito individual do trabalho, nós falávamos do quê? De que tipo de relação? Da relação individual do trabalho, ou de trabalho, perfeito. Lá os sujeitos eram quem? O empregado e o empregador. Muito bem. Aqui, no direito coletivo do trabalho, será que os sujeitos são os mesmos? Empregado e empregador? Eu diria que o pensamento é o mesmo. Por quê? Porque de um lado estará o empregado e do outro lado estará o empregador. Mas aqui, cada um desses sujeitos reunidos em grupos. Grupos de empregados e grupos de empregadores, devidamente respaldados por suas entidades de classe. Em outras palavras, eu disse a você quem são os sujeitos do direito coletivo do trabalho. Mas e o que é esse direito coletivo do trabalho? Alguns conceitos você pode encontrar, como no direito do trabalho, que eu trouxe para você o Sérgio Pinto Martins. Aqui eu trago um outro doutrinador, o Francisco Meton Lima, que ele diz que o direito coletivo do trabalho é uma subdivisão do direito do trabalho, como eu disse, um sub-ramo do direito do trabalho, formado pelo conjunto de regras e princípios, ou seja, pelas normas jurídicas que disciplinam as associações de trabalhadores e empregadores. Então não deixa ninguém de lado. Trabalhadores de um lado e empregadores de outro lado, mas os seus grupos, ou seja, as suas associações, as organizações sindicais. Perfeito! Disciplina também os conflitos coletivos de trabalho que possam existir entre esses grupos. Será que existe algum conflito entre os grupos? Deixa eu te perguntar então, lá na relação individual de trabalho, será que poderia existir algum conflito entre os sujeitos? Entre o empregado e o seu empregador? Claro, você diria. Ok, e como que eles resolvem? Eles pedem ajuda de alguém? Não, primeiramente, os dois sujeitos tentam resolver sozinhos. Se eles não conseguem, eles podem buscar a ajuda, por exemplo, do Poder Judiciário, através de uma demanda trabalhista. Perfeito. E aqui, entre os grupos, entre as organizações sindicais de empregadores e de empregados, será que pode existir algum conflito? Certamente pode, não é? Mas também o direito coletivo do trabalho, ele disciplina, ele regra os meios de solução para esses conflitos, destacando-se acima de tudo a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho. Isso, em outras palavras, é o que nós vamos tratar nesta aula, perfeito? Do direito coletivo de trabalho. Dentre os conflitos existentes ou que possam existir na relação coletiva de trabalho, nós trouxemos a greve, que, a nosso modo de ver, é o maior dos conflitos que podem acontecer entre esses grupos de empregados e de empregadores. Outros conflitos podem existir, mas esse aqui certamente é o mais importante. E o que é a greve? Você é grevista? Já participou de alguma greve? Ah, não gosta de greve? Mas será que é uma coisa ilegal? Já foi ilegal. A história nos mostra que lá antigamente era tratado como um delito, era crime, sim. A partir de certo momento, como o próprio direito do trabalho, gradativamente, ele foi conseguindo alguma coisa, não é? A própria greve ela passou a ser descriminalizada, ou seja, devagarinho ela deixou de ser crime. Nos dias de hoje, ela não é crime, claro, e acima de tudo, ela é um direito. Um direito de quem? De todo e qualquer trabalhador. Eu disse de todo e qualquer trabalhador. Mas como que funciona isso? Então, você, como trabalhadores, se nós estivermos numa situação em que algum direito, pelo menos, a nosso ver, não esteja sendo
dado pelo empregador, eu posso entrar em greve sozinho? Ah, não! Mas eu e você trabalhamos para o mesmo empregador e estamos passando pela mesma situação. Então, nós dois juntos já podemos entrar em greve? Eu diria que também não. Greve é um dos conflitos existentes e que podem acontecer entre os grupos. Novamente, nós estamos tratando aqui de direito coletivo de trabalho. Então, os sujeitos são os grupos. O que interessa aqui são os grupos. Qualquer coisa prevista na legislação e que trate de greve, ela está falando e dando a sustentação quando os grupos estão envolvidos. Se um colaborador, se um funcionário particularmente tomar alguma decisão que afete a ele e etc., a ele será dado alguma sanção particular. Ele não estará falando em nome do seu grupo de empregados, tá bom? Isso é muito importante que se deixe claro. E como que então uma greve pode ser considerada legal? A lei existe, então qualquer greve pode ser considerada legal desde o seu início? Não é bem assim. E por quê? Porque a própria legislação, ou seja, a lei especial que dá a garantia da greve a toda e qualquer classe de trabalhadores, ela determina também alguns requisitos obrigatórios. E mesmo que esses requisitos estejam presentes, ela pode, em determinado momento, também ser considerada ilegal, trazendo alguma sanção àqueles grevistas, tá bem? Quais são esses procedimentos obrigatórios que a lei determina? Antes de se iniciar uma greve propriamente dita, há uma fase chamada de fase preparatória. O que acontece nessa fase? Os grupos de empregados e empregadores, representados por suas entidades de classe, e os sindicatos normalmente, eles devem tentar o quê? Tentar um acordo. Devem se sentar à mesa, é assim que se fala, deve se sentar à mesa, ou seja, sindicatos ou organizações sindicais do empregador e do empregado e tentar chegar a um senso comum, a um meio termo, justamente para que não aconteça uma paralisação, a chamada greve. Vão colocar ali os pontos que cada um entenda mais importante, vão negociar a bem da verdade e vão se chegar a um denominador comum para que a greve não aconteça. Mas não chegaram a esse meio termo, mas passaram pela fase preparatória. Muito bem. Não chegaram ao meio termo. O que acontece na sequência? Os representantes da classe de empregados, eles vão se reunir em assembleia sindical. Então, vão determinar o dia, a hora, o local, a pauta e vão chamar todos aqueles que compõem aquela categoria. E chegando nessa assembleia sindical, vão explicar o que está acontecendo. Olha, nós sentamos à mesa com o sindicato do empregador e falamos que nós queremos isso, isso, isso e aquilo, e eles propuseram outra coisa, né? Uma contraproposta significando isso, 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 e nós não aceitamos. Mas nós trazemos todos esses pontos aqui para que vocês, como soberanos que são em assembleia, decidam se aceitam isso ou se não aceitam. Se não aceitam, nós vamos ter que paralisar os trabalhos, nós vamos ter que entrar em greve. O que vocês nos dizem? Mais ou menos é isso que acontece. Você já participou de uma assembleia nesse sentido? Ainda não? Então é importante que você participe, até para que você saiba o que realmente acontece nessas assembleias. Decidiu-se pela greve. Perfeito. O que acontece numa sequência? Então, amanhã ninguém mais vai trabalhar? Não é bem assim. Há um terceiro requisito obrigatório, que é o aviso prévio. Esse aviso prévio não é aquele mesmo da relação individual de trabalho, mas ele tem a mesma conotação. É uma comunicação com antecedência, um aviso prévio, que os representantes daquele grupo de empregado, ou seja, aquela determinada organização sindical, avisará a outra que a Assembleia decidiu pela greve e que a partir do dia tal, hora tal, a classe paralisará os seus trabalhos.
Há que existir um aviso prévio de pelo menos 48 horas para as atividades chamadas de normais e de 72 horas para as atividades chamadas de essenciais. A própria lei determina quais são essas atividades essenciais, que não foge muito do senso comum, daquilo que eu, você e todos entendem como atividade essencial. Estando presentes esses 3 requisitos, ela poderá ser considerada como greve legal. E aí a categoria fica por prazo indeterminado, tentando a todo e qualquer momento um acordo, né? Sentando com a outra parte e determinando. Esses encontros podem acontecer várias vezes, 1, 2, 3 vezes. Como pode não acontecer em momento algum. Aí o que seria um outro meio? A parte que se sente mais prejudicada, por exemplo, as organizações que representam o empregador, demandar judicialmente. Um dissídio coletivo, por exemplo, buscando a ajuda do Poder Judiciário ou mesmo de um outro meio de resolução de conflito chamado de arbitragem, se assim a própria convenção coletiva prevê. Ou seja, buscar a ajuda de terceiros porque eles sozinhos não estão conseguindo resolver aquele problema. Vamos pensar que foi através do Poder Judiciário. Então haverá uma audiência de conciliação ou mais, numa tentativa realmente de acordo, onde o próprio juiz poderá determinar se aquela greve é legal ou não, dando uma decisão, mesmo que preliminar, para que os trabalhadores voltem ao trabalho, determinando ali, inclusive, sanções pecuniárias, multas para a não volta ao trabalho. Então, é muito importante que tudo isso esteja presente para que a greve não seja considerada ilegal, tá bem? Uma organização sindical, o que é? Nós estamos falando tanto de organização sindical, é uma associação de determinada categoria, né? De empregados ou de empregadores. E o que faz uma organização? Ela trabalha, ela defende os interesses de cada categoria, os interesses econômicos do empregador e os interesses laborais do empregado. E os representa em todos os momentos. Representa judicialmente como extrajudicialmente. É para isso que existe uma organização sindical. E normalmente nós vemos uma organização sindical representar a sua categoria basicamente nessas situações de database da categoria, onde elas se sentam para determinar o que melhor é para aquela categoria. Nesses momentos é que nós vamos encontrar as negociações coletivas. Eu trago aqui as 2 mais importantes: a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho, que pode parecer a mesma coisa, mas guardam as suas distinções e as suas particularidades. Muito fácil de se entender. Quando nós falamos de Convenção Coletiva de Trabalho, obrigatoriamente, as 2 entidades sindicais representativas dos 2 lados devem estar presentes para que se firme uma convenção coletiva de trabalho. E ali, todos os assuntos comuns aos trabalhadores daquela determinada categoria serão debatidos e acordados e firmado então a Convenção Coletiva de Trabalho, a chamada CCT, que envolve a todos os trabalhadores daquela certa categoria e vai incorporar todo e qualquer contrato de trabalho. Muito bem. E o Acordo Coletivo de Trabalho? Ele é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui não há a necessidade de estarem presentes os representantes dos 2 lados. Obrigatoriamente, os representantes, ou seja, a organização sindical do trabalhador, que tratará diretamente com o empregador ou com os empregadores pontualmente que dizem respeito àquela categoria. Por quê? Porque aqui são assuntos pontuais somente àquela empresa e seus empregados. Pode ter tido uma convenção coletiva de trabalho tratando de assuntos gerais para esse empregador e seus empregados, mas pontualmente sobre esse empregador, e os seus empregados, merece um pouco mais, que será resolvido através do Acordo Coletivo de Trabalho.
perfeito? Por exemplo, divisão de lucros, né? Que é uma tratativa muito pontual em relação a um empregador e os seus empregados, que poderá ser tratado através do acordo coletivo de trabalho. São, portanto, os temas trazidos e discutidos com você em relação ao direito coletivo de trabalho.